Fala, nação colorada! O Inter venceu o Caxias pelo placar de 3-1 e agora está classificado para a final do Gauchão, que será o Grenal. A mídia do centro do país falou sobre o jogo. Veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então já te inscreve e deixa o like. Valeu, Natália. Estamos no ar com a parte 2 deste troca de passes, esperando aqui a chegada do Lino e do PC para falar sobre esse jogo que define os Grenais 4-4-5 e 4-4-6 para a final do Campeonato Gaúcho. Jéssica Sescon agora se junta a nós, o Alex Meschini já esteve comigo na primeira edição. Pra mostrar que não é gravado. Não é gravado, é ao vivo e né, tem rotação. A gente usa o elenco, né, Alex? Tem que usar, né? O momento do ano é difícil, né? Então a gente precisa usar o elenco. Boa noite, meus amigos. Boa noite também para quem está em casa nos acompanhando. É uma final de gauchão que vale muita coisa. Por incrível que pareça, a gente está falando só de um campeonato estadual, mas lá para o Rio Grande do Sul estava uma verdadeira disputa institucional entre duas grandes equipes e que buscam aí, uma impedir o Octa do Grêmio e o Grêmio ser o Octa para quebrar uma sequência que só o Inter fez no passado. Então olha só como essa dinâmica, esse pequeno detalhe torna esse confronto com muitos elementos aí, muita rivalidade envolvida, de um time que já tem um trabalho mais consolidado, mas que está com muitos desfalques, que é o Internacional, contra um Grêmio que começa a querer criar uma nova cara, uma nova identidade com o Gustavo Quinteiros. Nas suas participações no Redação Sport TV, o Diogo Olivier chama de Gauchão FIFA. Tamanho peso que ganhou essa edição, Alex, por causa disso que a Jéssica falou. Aí, cara, assim, um rival querendo evitar o Octa do outro. Boa noite para todo mundo que está aí e não nos viu na primeira vez, na verdade. Mas se nos viu na primeira vez, é boa noite de novo. De novo, né? É sempre bom, problema. Né? E o Grenal é assim, cara, o pessoal fala do Grenal. O Grenal é uma peça... Você fala assim, é gostoso, você ganha, ou se você não perde, porque se você perder, ainda mais nessa situação de final, onde o Grêmio, se ele perde, ele vai ser super cobrado, por incrível que pareça, e se o Inter não ganha, vai seguir na fila, e o presidente, desde que ele assumiu, ele não conseguiu ganhar. Então, realmente, tem uma história de reversão aí, que agora para-se Porto Alegre, para-se o Estado, e que vão ser dois confrontos gigantes, e vão ver que tipo de jogo que acaba vindo. Porque o Inter começou ano passado e o presidente falando, não, gauchão nós vamos ganhar, tal, né? É obsessão. Então hoje tem realmente algo no campo que pode-se dizer que o Inter tem um time um pouco melhor, mais consistente, mas Grenal, nós já cansamos de ver isso e de viver e, na verdade, se equilibra tudo. Duas semifinais bem diferentes, né? Se a gente juntar os confrontos, os famosos 180 minutos, o Grêmio... largou na frente, poderia ter ampliado a vantagem, né? Se o pênalti lá tivesse sido marcado. Mas passou sufoco na volta. A gente mostrou agora há pouco aqui a decisão nos pênaltis. O Inter dominou as duas partidas. E para falar da segunda, que nós acompanhamos agora há pouco, Paulo César Vasconcelos e Carlos Eduardo Lino estão conosco. Boa noite, amigos. Boa noite, Marcelo, Jéssica, Alex. Lino, você vê que a rapidez que a gente chegou, né? Nada como a... cara. Falam da malha aérea no Brasil. Rápido. Vocês vieram pro troca, hein, meu? Veio... hein? É louco, vocês vieram de jato, né? Poxa, a Natália se transformou em gênio, é um gênio, fez assim, ó. E aí a gente chegou aqui. Bom, agora falando sobre o jogo, eu acho que tem uma questão interessante para se observar. Me parece que o Internacional chega para essa final... observando as duas semifinais, mais encorpado do que o Grêmio. Porque na soma dos dois jogos contra o Caxias, o Internacional venceu por 5-1 e o Grêmio hoje teve um jogo com contornos dramáticos em Caxias do Sul, um jogo com um lance controverso, no mínimo, né, para conseguir a classificação, alcançada numa disputa de pênaltis. Então, eu acho que tem, como o assunto em Porto Alegre, a partir de hoje, até o próximo final de semana, vai ser apenas Grenal, não vai se falar. Alex, que empilhou títulos com a camisa do Internacional, sabe disso melhor do que qualquer um de nós. Eu acho que a festa feita na arquibancada hoje, pelos 29 mil colorados que foram ao Beira-Rio, ela vai contagiar, mas num exercício de confiança. Não sei se, Lino, vocês pensam assim. Acho que o Internacional, o torcedor colorado, a torcedora colorada, a torcida colorada, vai amanhecer o domingo otimista, confiante de que conseguirá interromper o caminho do Grêmio em busca do Octa.
O Lino estava aqui na semana passada, otimista com o Grêmio para a temporada, né? Com o que viu no primeiro jogo contra o Juventude, disse: podemos ter um Grêmio interessante, animado, né? Para esse ano de 2025. O jogo de hoje mostra que nesse momento da temporada o Inter está mais pronto, Lino? Boa noite, amigos. Eu acho que o Inter pode até estar mais pronto, mas o desafio que o Grêmio enfrentou foi muito diferente do desafio que o Inter enfrentou, né? Você pegar o time do Juventude, um time de Série A, um time estruturado e tudo que significou, deixa o Grêmio muito grande para essa final também. E Grenal é um jogo que se joga todo dia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, quando você está enfrentando... Hoje foi um dia de Grenal. O Inter sai de campo confiante pelo jogo no segundo tempo, sim, mas o Grêmio sai com a alma lavada de novo. Os colorados torcendo pro Grêmio ser eliminado, sim, e vice-versa. E Grenal é um jogo que se joga todo dia. O pessoal fala, eu quero Grenal, mas muitos falam mentira nisso daí. Só vai virar o taxímetro na semana que vem, porque tem mais um Grenal. Mas Grenal se joga todo dia. E hoje foi um dia de Grenal. Hoje, o torcedor do Inter sabia que o time tinha que entrar em campo hoje para dar resposta. O que se viu no primeiro tempo foi assustador. O Internacional foi dominado pelo Caxias na metade do primeiro tempo para frente, se perdeu no jogo, estava 2-0 no agregado, tomou um e aí teve que se virar no segundo tempo. E eu diria que só se virou no segundo tempo porque o Caxias voltou mal demais. O Internacional não brilhou na partida de hoje. O Internacional vai com otimismo, tanto quanto o Grêmio, mas acabou a diferença, já não vejo mais diferença nenhuma. Grenal já não tem diferença, né? Não. Nas circunstâncias desse Grenal de agora, eu não aponto favoritismo para ninguém, não, pelo porque contrário. Grenal a gente já viu em outras épocas, às vezes está bem pior de time, falar de elenco, sim, ir lá no Grenal e ganhar do outro que estava melhor. Uma final, por isso que o tamanho de clássico a gente fala que iguala, né? Só que a decisão tem um aspecto interessante, porque são duas partidas, né? É diferente do confronto que você teve no campeonato. Trabalho por trabalho, é óbvio que o trabalho do Roger à frente do Internacional está muito mais solidificado do que o trabalho do Quinteiro no Grêmio, até por causa do tempo. E o Internacional fez uma boa movimentação de mercado, trazendo o Vitinho e Carboneiro. Você vê, dos 5 gols que o Internacional fez nas duas partidas contra o Caxias, o Vitinho marcou 3 e foi ele quem deu o passe para o Aguirre cruzar e o Valência fazer o terceiro. E ainda tem Alan Patrick, Borré, Wesley para entrar. Tem toda uma recomposição de time para o Inter fazer nessa final, né? E que esses jogadores, tipo Alan Patrick, até falando com o pessoal lá, se fosse, assim, um jogo, não que não fosse decisivo, né? Mas com a vantagem de 2-0, hoje ele já poderia jogar. Então, o fato de deixá-lo treinando, já pensando ali na frente também. Claro. Mas já tá voltando de lesão. Agora, só seria interessante lembrar, né, Marcelo? Falamos muito do Octa, que o Inter quer interromper o Octa do Grêmio. É que o Octa conquistado pelo Internacional entre o ano da inauguração do Beira-Rio, 1969, e 76, foi talvez por times que estão na história do Internacional, assim como está o time que foi campeão do mundo, e no qual o Alex vestia a camisa do Internacional e jogava pelo Internacional. Então foi nesse período, para quem não é muito ligado em história, que o Inter construiu esse octacampeonato, entre 1969 e 1976. E Grenal em final era uma coisa comum, mas nos últimos 10 anos a gente tem 15, 19, 21 e agora. Não foi o principal confronto de final no futebol gaúcho. Então a gente retoma, desde 21 que não se tem um Grenal numa final. O Nacional estava exilado da final, né? 3 anos sem sequer chegar na final. Isso tá carregando um peso a mais. Com isso, ainda mais decidindo em casa, né? Mas é o momento, porque assim, ó, antes desses 7 títulos, o Inter tinha 45 títulos e o Grêmio tinha 37. Então, é a oportunidade, além do Octa, de empatar em títulos gaúchos. Então, tudo isso ele tá Isso para rivalidade, né? É muito saboroso, né, gente? Tudo isso conta. Não é? Isso é saborosíssimo para rivalidade. Só estou numa torcida aqui para que isso não contamine ainda mais o tema da arbitragem, né? Eu faria acrescentaria a sua observação, outra, para que se tenha jogo.
para que o jogo não vive um exercício de valentia e a marcação de território de que eu sou mais homem que você. Marcação de território de torcedor, né, PC? Né, Lino, né? Aconteceu no Misericórdia, não é necessário, isso não envolve nada, não faz ganhar, não faz perder. Exato. Vamos não é um jogar exemplo futebol. legal para ninguém, essa rivalidade de fora do estádio não deve permitir, não deve acontecer isso daí, né? Tomara que não aconteça. Exato. Foi um tema do Campeonato Gaúcho, infelizmente, né? E hoje ele voltou, né? Hoje a gente estava aqui falando com o PC Oliveira sobre um lance decisivo na semifinal entre o Grêmio e o Juventude. Tomara que isso não contamine a final. Com relação ao que vocês levantaram aí, reincorporar jogadores, quem é que o Inter consegue trazer de volta? Quem que dá tempo? Pra final? Do que eu sei, o Alan Patrick é certeza. Né? Aí do Wesley, a gente não... O Wesley e o Borré, os três, Borré eu acho que volta, os três vão né? jogar. Os três jogam. Pode ser, mas o Borré daí tem uma questão. O Ener Valencia, dá para se perceber um Ener um pouco melhor, não por causa dos 2 gols hoje, mas eu falo de movimento. Que o Valencia é o titular, né? Porque o Ener, ele é muito explosivo, rápido. Ele passou uma parte o ano passado muito estranho. Ele não fazia esses movimentos, você não conseguia ver ele arrastar desde que ele chegou no Inter. E agora ele está voltando a conseguir fazer isso. Pode ser que mesmo que o Borré esteja em condições, por causa desses últimos rendimentos do Ener, que é o momento talvez... de jogador às vezes, né? Pois é. Prioriza Mas a volta do Alan Patrick é o principal. Então, o Inter precisa muito do Alan Patrick. Absoluto, né? Até por isso o Inter trouxe o Oscar Romero, né? Para poder ter um outro meia, que você vê que o Inter não tem. Às vezes acaba utilizando o outro Bruno Henrique volante. hoje, né? Fazendo. Bruno Henrique. Que saiu no primeiro tempo, sentindo uma lesão. E ele até adota um pouco o Carboneiro por dentro, mas eu acho que o Carboneiro pode ser mais produtivo do ponto de vista ofensivo para o Internacional, atuando aberto pelo lado esquerdo. Hoje foi pela falta de opção, porque ele é um cara mais driblador, não é pensador, né? E não é nada, o primeiro jogo é fora de casa, né? Isso. É ali do lado, mas é fora de casa. Então, bem ou mal, o Inter pode usar os caras de velocidade, o Valencia. O Inter decide em casa. Em casa, porque até agora é a única equipe que não perdeu. No Campeonato Gaúcho não tem vantagem de resultados iguais, né? Não. Se terminar tudo empatado, vai para pênalti, como foi hoje, Grêmio e Juventude. Porque eu estava pensando aqui que, né, com tanta expectativa construída em torno dessa final, é legal que ela seja disputada com força máxima, né, dos dois lados. Sim. O Grêmio não vai ter o seu treinador, né? E o Gemerson. E o Gemerson também. Que vem sendo titular, no caso. Né? Apesar que ele já tenha chegado do Luan Cândido, aí tem que ver se o Quinteiros coloca 2 canhotos para jogar, né? E não sei se o próprio Quinteiros não pega um gancho maior também, né? Pode correr esse acontecer. risco. O Luan Cândido acho que não está ainda em forma para jogar. Né? Acho que ele ainda não está em forma. Tanto que hoje O Rodrigo, ele também está lesionado, né? Mas tanto que hoje ele poderia, às vezes, ter optado e não optou. Não optou. Pelo Luan Cândido, mas a princípio... Acho que é o Gustavo Martins que vai jogar ali. Mas a princípio o restante tá tudo muito certo. Tomara que tenha todo mundo realmente, porque são 2 jogos O Aravena, gigantes. acho que sentiu, tem que ver como é que tá o Aravena. Mas deve ter o time mais completo. O Inter tem alguns desfalques que não voltam, né? São lesões bem mais graves que o Inter tem no elenco. Sim. O Mercado não era o titular, mas tem... E o Bruno, né? A defesa já se ajustou, né? Com o Vitão Gomes, e o Vitor Gabriel. Né? Sim. A defesa do Internacional já tem uma base, né? Você começa, embora o Rocher não esteja jogando, você tem o Antony, você tem o Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, isso já está... Aliás, PC, como o Vitor Gabriel é um excelente jogador, né? Mais um jovem que o Inter lança, zagueiro, com muito talento. Aliás, acho que o segundo gol do Inter começa com o passe vertical que ele dá, que ele encontra o Bernabé lá na linha de fundo. O passe sai lá de trás. Muito bom jogador o Vitor Gabriel. E menção honrosa ao Caxias, né, gente? O Caxias é um time de Série C. O Caxias passou da primeira fase da Copa do Brasil. O Caxias vai pegar o Fluminense agora, na quarta-feira. E chegou na semifinal do Gauchão. Fez o papel dele, né? Garantiu a próxima Copa do Brasil. Tá feito o serviço. Era isso o Caxias. É a missão cumprida, né? Não era o caso do Juventude diante do Grêmio, né? O Juventude sofreu revés na Copa do Brasil essa semana. Ele poupou alguns jogadores, né? A gente mas aqui no primeiro. Imaginou que... Mas só que ele estava jogando com condição de ganhar o título.
Então isso deve ter sido hoje uma frustração muito grande pro Juventude, que valorizou muito a passagem do Grêmio. E até reclamando de um erro de arbitragem aos 51 do segundo tempo, né? Então, ou de um suposto, É uma reclamação que se justifica, né? ou de alguns na visão. É difícil de anular aquele lance lá, né? Mas Muitos vão falar Até pelo que aconteceu na primeira partida, né? Isso entra na conta também. É curioso a primeira porque... partida de Grêmio e Juventude entra na conta. Em função do que aconteceu na primeira partida, decidiram importar árbitro de vídeo, né? Achando que com a importação, as polêmicas de arbitragem poderiam... O árbitro de vídeo importado para o jogo Foi o Caio do Grêmio não chamou o Daronco para olhar o gol. O Daronco foi ao vídeo por conta própria. Exatamente. Não chamou porque ele concordou, né? Ele concordou. Concordou que não foi. Errou.